A melhor ação que existe de um crente não foi na igreja nem no morro, foi no ventre de um peixe. Jonas gritou do inferno: socorro! E o Senhor ouviu. A segunda melhor ação também não foi mais dentro do fundo do mar, foi no quarto da parede. Senhor, te lembra que eu fui fiel a ti. Senhor, te lembra que eu fiz o que te agradava. Agora tu manda dizer que o meu caixão vai sair. O profeta Isaías ia lá no meio do mato. Aí Deus disse: volta, profeta. Aí o profeta: voltar? Volta. Para quê? Chega lá, eu te digo. O profeta Isaías volta: rei Ezequias, Deus mandou voltar. Aconteceu alguma coisa? O povo estava na parede: Senhor, tu vai me matar logo agora, Senhor. Isaías entra: pronto, Deus, estou aqui dentro do quarto do homem. Diga ele que eu ouvi a oração dele. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Bendito seja o Senhor para sempre. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 17. Fácil de encontrar. Uma mensagem para nós nesta noite com o tema Refutando a Velha Natureza. Qual é o tema? Refutando a Velha Natureza. Leiamos a palavra de Deus. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Observe que há uma relação harmônica de compreensão, de entendimento entre a nossa consciência e o Senhor. E espero que também a vossa consciência, dizia Paulo para a igreja em Coríntio, nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Muito forte isso, né? Muito forte. Muito forte isso aí. Volta o versículo 13. Se enlouquecemos, como acusavam os coríntios, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Caráter, comportamento, espiritualidade condicionada. Para Deus nós podemos ter uma emoção extremada, mas para os homens a gente precisa ser racionais, ter juízo, não escandalizar, né? Comportar-nos de forma ética dentro da espiritualidade, né? Versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. O que é que nós temos que julgar? Que um morreu por todos, que é Cristo. Logo, todos morreram, falando do pecado. E ele morreu por todos, para que os que vivem, ele morreu por todos, para que os que vivem não viva mais para si mesmos. Olha que coisa forte. Para uma sociedade egocêntrica como a nossa, não é? Como é que a gente vai abrir mão da nossa velha natureza para se permitir ter a nova natureza? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Há uma mutuação, há uma transformação, há uma metamorfose, há uma mudança. E a mudança é essa aí, ó. Que se alguém está em Cristo, nova criatura deva ser. É para ser. As coisas antigas, as coisas velhas, eis que tudo se fez. Fala com a tua igreja nesta noite de forma poderosa,
em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bem-vindos ao nosso culto de ensino desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023, tá? A primeira sexta e a segunda é uma bênção, né? Na terceira já começa a faltar, né? A condição da gasolina, do coletivo, mas isso é Brasil. Mas parabéns aos que estão nesta noite aqui. Com certeza muitos estão nos assistindo, nós estamos aí com audiência bastante elevada, não é? Este culto está se tornando uma bênção para muita gente, e que a gente agora não pode escolher, né, exigir que as pessoas estejam na igreja, porque a igreja está dentro da casa de todo mundo, né, agora. Apesar de que o aconchego, né, o agrupamento, a assembleia solene, é diferente de estarmos em casa sentado no sofá. Tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Às vezes, sozinha no sofá, a gente entende melhor a palavra, né? Às vezes aqui desvia o olhar, enfim. Mas ninguém pode reclamar mais que a palavra não esteja sendo pregada, né? Que o evangelho não esteja sendo pregado, né? Todo mundo está assistindo, ouvindo. Não ouve, não se salva quem não quiser. Agora nós estamos em um outro contexto da vida espiritual na terra, né? Como dizia um velho pastor antigo, chegará o tempo em que teremos que pregar para salvar os crentes e também para salvar os não crentes. Parece que o tempo chegou, né? Temos que pregar para salvar os que já estão na igreja, porque parece que estamos perdendo este vínculo, né, da espiritualidade, né, com o Senhor, e estamos às vezes nos comportando piores do que os filhos das trevas. Daí o apóstolo São Paulo fazer esse combate, né? Isso não é novo, isso é velho, isso é antigo. Desde Eva, desde Adão, o homem perdeu este vínculo, este elo, esta beleza, esta leveza, esta santidade, né? Esta reciprocidade de relação espiritual, Criador-criatura. Nós aqui somos a reverberação, né, da queda daquele primeiro casal. Eu estou até preparando um sermão que tem como tema exatamente isto: por que que eu sou culpado do pecado dos outros? Por que que Adão e Eva pecaram e eu estou levando as consequências? A gente vai saber isso depois, né? Tem uma mensagem sendo preparada para isto, mas hoje é uma mensagem com o tema refutando a velha natureza. Não se enganem, toda espiritualidade, ou diminuída, ou aumentada, ou extremada, ou nivelada na horizontalidade, ela não tem valor nenhum para a salvação, porque a salvação é sim mudança de conduta. Não adianta a gente esconder, a salvação é uma faxina na subjetividade humana. Acabei de ler um texto em que Paulo condena o exterior, condena a visibilidade, o espetáculo do lado de fora. Ele fala abertamente que a questão é subjetiva, né? Ou o Senhor, com o Evangelho, com a sua morte no Calvário, tem influência em transformar a doença da queda, porque a doença da queda não manchou sua alma, não manchou sua alma, manchou o comportamento, a conduta, a genética. Eu estou num período de fazer meus exames, eu fui ontem a cardiologista e achei muito interessante que ela me deu uma aula sem eu pedir, sobre a questão genética, né? Então, por que que ela disse que eu era um paciente de risco, né? Pela minha genética. Minha mãe está com AVC em casa. Então, a minha genética
ou a genética da minha mãe, que talvez já veio do pai dela, né, foi perpassada, né? Já chegou em mim e eu já estou transferindo para os filhos, né? A gente traz este contexto para a vida espiritual e entende por que nós estamos nascendo manchados, pechados, complexos, complicados. E a genética, por me trazer estas enfermidades, ela abrange, né, colesterol, glicemia, pressão, né? Trazendo para o contexto da espiritualidade, a queda do homem no jardim, da mulher no jardim, também transferiu para nós complexidades, né? Nós temos um caráter que, se não for renovado pelo Evangelho e o sangue de Cristo, a gente não presta para nada, né? As questões gestacionais, transgeracionais, é fruto do pecado. E nós somos, parece que a última etapa da rama populacional, civilizatória, né? E parece que nós somos a mais doente, né? Nós somos a que mais tem produzido serial killer, né? Somos a que mais tem produzido pessoas completamente desvirtuosas, que a ciência chama de esquizofrenia, né? E todas essas doenças que o CID-10 e o DCM, né, está aplicando e dizendo que nós estamos a nascer. Fruto da desorganização, a desestruturação da espiritualidade da nossa alma. A dificuldade da gente se converter, a dificuldade da gente se autodisciplinar, não é alto de altura, é alto de interioridade, da gente se disciplinar, né? Da gente reconhecer que precisa de mudança, né? Coisas que nós podemos fazer, diga-se de passagem, né? Entenda uma coisa, em Cristo a história do ser humano pode ser reescrita, só que agora de forma diferente. Nenhuma filosofia, nenhuma teoria, nenhuma disciplina criada por homens na terra pode reescrever a história do ser humano. Só Cristo. Nenhuma religião, nenhum fundador de religião, nenhuma teoria religiosa, não é? Nada pode mudar o homem, reescrever sua história, a não ser Cristo. A não ser Cristo. Só Cristo com seu poder, com seu poder. 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, muda. Somente Cristo pode, entenda isto, nos trazer uma vida interior salutar, uma vida interior salutar, tornando a vida exterior saudável. Somente Cristo pode introjetar em nós o seu sangue, a sua graça, o seu poder, e transformar, salutar a nossa vida interna para tornar saudável a vida externa. Velha natureza nada mais é do que converter e educar. A gente modifica a velha natureza pela conversão e pela educação. Não a educação da academia, da sala de aula, do ensino fundamental, mas a educação da ética cristã, influenciando a gente a reescrever, a nos converter para uma vida melhor. Afinal de contas, velha natureza nada mais é do que produção de rebeldia do homem contra Deus. Essa é a velha natureza, né? Então, enquanto 1 Coríntios foi escrito em Éfeso, durante 3 anos que Paulo morou ali, no final dos 3 anos ele escreve 1 Coríntios, né? Paulo morou ali exatamente 3 anos, e tem no seu teor em 1 Coríntios uma advertência aos irmãos. 1 Coríntios tem no seu teor uma advertência aos irmãos para cuidarem de não se envolverem com problemas doutrinários, heréticos, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. A crise que se abate no evangelho brasileiro, ela é uma repetição de espíritos malignos em cima de homens da desobediência,
filhos da desobediência, 2 Coríntios 4:4 e Efésios 2:2, que estão soltos por aí para minar, para tentar demolir a pureza da igreja, a pureza do evangelho. Não se enganem uma coisa que eu vou dizer para vocês, não se enganem. A maioria dos teóricos do mundo, que estão implantando esta nova cultura, esta nova agenda, esta nova ideologia, esta nova filosofia, já passaram pela igreja. Karl Marx passou pela igreja. A maioria destes homens se decepcionaram não com a igreja, não com Cristo, mas se decepcionaram porque não transformaram suas velhas naturezas. Quando a gente olha para Gênesis e observa por que Eva caiu, a queda de Eva é o mesmo sintoma existente hoje em nós. Prazer, vontade de ter e vontade de ser. Ela teve prazer em comer, porque ela queria ser semelhante a Deus e ter poder. É a mesma coisa hoje, tanto na sociedade sem Cristo, como na sociedade com Cristo. A doença do pecado parece que, como uma tsunami, se avolumou ainda mais neste final de tempo. Não tem mais nada saudável, família, igreja, sociedade. Não tem mais nada saudável. Daí uma força-tarefa. Agora, a força-tarefa tem que ser através da palavra, que aqui está nas decisões do dia para ser proibida. Um elemento que foi deputado federal e foi embora do país e chegou agora de novo, ele disse agora mesmo, de domínio público: nós precisamos reformar a Bíblia porque os evangélicos usam a Bíblia literalmente, por isso que eles são fundamentalistas. Onde é que o diabo sabe interpretar a palavra espiritual? Agora, o pior é que nós não temos autoridade e poder para refutar o que o diabo está dizendo. Nós perdemos a autoridade. Elegemos vários pastores, mas eles não têm autoridade de falar, porque são vendidos, são comprados, eles se vendem. Então quem se vende para o diabo não tem autoridade de expulsar o diabo. Isso aqui é verdade. Então a igreja está sendo perseguida e vai ser perseguida e pode perder a batalha, porque nós já perdemos a batalha lá fora. Estamos perdendo a batalha lá fora. Porque nós estamos aqui, não é só falando politicamente, dentro da igreja. Pastor só é pastor se for milionário. Se não for pastor, com muito dinheiro não é pastor. Pastor só é pastor se tiver um carro blindado, um carro de última geração, porque senão não é pastor. Se morar numa grande mansão, porque senão não é pastor. Não tem nada a ver com o evangelho isso. Evangelho confronta o mundo porque o mundo luta para ter. 1 João 2:15-17. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida é o que domina o mundo. Aí a igreja entrou nessa. A igreja tem que estar com simplicidade, coração de ovelha para confrontar os lobos. Coração de ovelha para confrontar os lobos. E a simplicidade. Nós estamos na mesma onda dos atores da cultura, porque senão não chama atenção. Eu tenho que aparecer no púlpito de camisa regata, eu tenho que aparecer no púlpito com calça jeans rasgada, com tênis de última geração, porque senão não chama atenção. Chama atenção de bodes. Quem chama atenção de ovelha é a simplicidade, é a mansidão, é a pacificidade. Então por isso que o evangelho perdeu o poder de confrontar o mundo. O mundo já tem lá o que eles ouvem todo dia e chegam aqui se decepcionando porque ouvem a mesma coisa. Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é um discurso bonitinho para agradar o doutor e a doutora que veio. Doutor e doutora que veio para cá tem a peia. É sal, o evangelho é sal. Eu dizia hoje no programa do rádio, na Bíblia Sagrada não tem nada bom. A única coisa boa que tem na Bíblia é a graça de Deus. E essa graça, a gente triturando ela, a gente encontra: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando a gente tritura essa graça, a gente encontra: renovai as vossas vidas, transformai na renovação do entendimento. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. É a única coisa que a graça
oferece para a gente. O resto é só chibata, é só peia. Ficarão de fora cães, ficarão de fora ladrões, ficarão de fora outras qualidades. E os homens revoltados, que não são páreos para Deus, porque a Bíblia diz em Jeremias 18 que o barro não pode ensinar o oleiro como se fazer um vaso. Nós estamos numa sociedade que os barros muito ruins, que não presta nem para construir vaso, quer ensinar o oleiro. E o pior é que esses barros estão dentro da igreja também. Estão dentro da igreja também. Nas lideranças, em todos os departamentos, em todos os setores. Paulo está dizendo isso para os irmãos na primeira epístola aos Coríntios. Vocês precisam ter consciência de Deus na vida de vocês para combater as doutrinas, os problemas doutrinários. Segunda coisa que Paulo fala na 1 Coríntios, os problemas relacionais. Nós nunca estivemos tão perdidos no contexto das nossas relações. Quando a gente se perde aqui dentro nas relações, é porque nos perdemos lá fora, permitindo as doutrinas e as heresias entrarem aqui. Estamos perdidos aqui dentro porque nos perdemos com o que entrou aqui, não é? Nós estamos no evangelho que assim que você chega na igreja, os bispos, os apóstolos e os líderes perguntam quem é você, o que você tem. Sou doutor, eu tenho uma empresa, então você vai ser presbítero. Você vai ser evangelista, você vai ser pastor, você vai ser bispo. Agora os cargos na igreja é pelo bolso. A Bíblia diz que o cargo tem que ser pelo coração, pela transformação de vida. Não é o carro que te dá o presbitério, não é o carro que te dá o diaconato, não é o carro que te dá o apostolado, o bispado. Estão negociando com o evangelho. O cargo é a simplicidade, é a humildade. Na igreja, no reino de Deus, o cargo, a gente fica menor do que os fiéis. No momento em que você estiver numa comunidade evangélica, em que o bispo, o pastor, o apóstolo é maior do que você está no lugar errado. Maior são vocês. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver quem era Moisés, você vai ver quem era Josué, você vai ver quem era Elias. Os caras sofriam pra cacete, rapaz. Era pau demais. E Deus ainda dizia, ore pelo povo. Mas estou me matando, ore pelo povo. Essa praga não foi eu que gerei eles não, mas ore por eles. Porque o povo não é do pastor, não é do apóstolo, não é do bispo, o povo é de Deus. Glorificado seja o Senhor. Nós somos serviçais. Porém, a erva daninha entrou na igreja. E Paulo fala dessas questões relacionais. Na segunda epístola, Paulo escreve a 430 quilômetros de distância, da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade importante do Império Romano. Ficava a 13 quilômetros do Mar Egeu. O Mar Egeu, onde tinha aquela ilha que João esteve escravizado, preso, e recebe a revelação do Apocalipse. E nessa segunda epístola, o apóstolo busca instruir, presta atenção. Nessa segunda epístola, o apóstolo busca instruir os crentes a assumirem uma posição mais genuína do evangelho. Lá ele combatia as heresias doutrinárias e as questões relacionais. Grupinhos, panelinhas, disse-me-disse, fofoquinhas. Na segunda epístola, o apóstolo busca instruir os crentes a assumirem uma posição mais genuína do evangelho. Tipo, primeiro, entender sobre contribuições e ofertas. Vocês estão vendo a luta que está nas redes sociais? Não dê dízimo, não dê oferta, uma confusão. Os caras não conseguem ser o que Deus quer que eles sejam, porque eles não foram chamados, mas se apossam, não é nem possados, apossam da função do cargo, não tem sucesso, aí se revolta. Aí bate nos irmãos que dizima, que oferta, não dê não, revoltado, porque ele não teve sucesso. O espírito de Karl Marx foi esse. Queria, por fim da força, que as pessoas comprassem as porcarias que ele escrevia, não tinha muito sucesso, ele se revoltou e fez um livro ao contrário, avesso. E o pecado agrada, a rebeldia agrada. Então a mesma coisa é hoje. Os elementos não tiveram sucesso porque não foram chamados, queria assumir uma glória que Deus não dá para homem. Deus não dá a glória dele para homem, irmão. Ninguém entende, irmão. O cara é intelectual, o cara tem vários diplomas, o cara tem várias línguas, o cara fala vários idiomas, e besta é a mesma coisa.
Aí Deus pega um cara falando para o molde que não sabe falar nada, não tem família, não tem riqueza, não tem nada. Deus exalta, porque Deus exalta o humilde e abate o exaltado. Compreende isso? Isso é um mistério, gente. Não é eu que quero, eu vou fazer, eu vou ser. Não é, gente, para com isso. Então Paulo está falando exatamente isso. Você precisa entender que a obra de Deus é feita por nós mesmos, com as nossas contribuições, a minha vida, o meu corpo, o meu dinheiro. Segunda coisa que Paulo está falando nessa segunda carta: entender o papel do líder. Paulo faz essa defesa do seu apostolado. Entenda que assim como no reino animal, cada classe tem seu líder, Deus é quem fez a coisa desta forma. Deus chama Moisés, Deus chama Abraão, Deus chama Moisés, Deus chama Josué, Deus chama os profetas, Deus chama os reis, Deus chama Cristo, Cristo chama os apóstolos. É Cristo quem chama, é Deus que chama. Isso é um ato sagrado, é um ato sagrado de Deus. Mas como isso pulverizou, triturou, quebrou, ninguém respeita mais o líder da igreja. Eu sou de um tempo em que no Brasil tinha só a Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e a Assembleia de Deus. A Assembleia é a mais nova. Só eram essas quatro. Com a quebra de patentes, quando o governo esquerda chegou no país, no Planalto, que quebrou patente, patente de universidade, patente de tudo, quebrou também patente de igreja. Agora um bocado de cão rabugento pode ser bispo, pastor, apóstolo. Um bocado de cão rabugento. Um bocado de quê, pastor? Cão rabugento. Cheio de pulga, carrapato. Porque, irmãos, aqui em cima, o chamado tem que primeiro ser fascinado pela palavra. Isso é uma faxina, isso é um preparo. Para ter saúde aqui, para gerar saúde para vocês, tem que ser uma pessoa bem resolvida em casa, com os problemas genéticos resolvidos, com os problemas de humor resolvidos, com os problemas de hereditariedade resolvidos. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Se você está em Cristo, meu amigo, os traumas, os problemas, tudo foram curados. Aí você é o quê? Não, eu saí do presídio agora, missionário. Não é essa besteira que tem entre nós? Cantor, não, já é missionária. Basta, ora irmãos, eu trouxe uma criança, porque um dia eu apresentei aqui uma criança que citou uns versículos. Uma criança que citou uns versículos, eu apresentei a criança. Olha que coisa linda. O que é, meu filho? Entrevistei aquela criança. Um bocado de irmãos já começaram a chamar de missionário. Esses irmãos mereciam levar muita P nos lábios. Porque é o povo que estraga as coisas. O sagrado não pode ser banalizado. O pastor hoje não pode chamar ninguém para... Ô irmão, testemunho lindo, vem cá meu irmão, dá o seu testemunho aqui. Quando dá testemunho, quando ele termina, ele já é pastor lá fora. Tudo bom, pastor? Mas ele não é pastor. Hoje, ó, nós não temos mais diácono, não temos mais presbítero, não temos mais evangelista. É só de pastor para bicho, ou bispo. Ninguém quer mais o patamar da escala ministerial. Ninguém quer mais. Você consagra, leva uma pessoa para o ministério, põe como diácono, aí ele faz um bando na congregação, pastor fulano, filha da mãe, tu não sabe nem o que é ser crente ainda, macho. Então nós quebramos. Paulo está falando, a liderança está quebrada da igreja por culpa da igreja. E estamos perdidos. As redes sociais vieram ainda mais estragar o evangelho. Né? Terceira coisa que Paulo fala em 2 Coríntios: buscar um comportamento condizente com a espiritualidade. Buscar um comportamento condizente com a espiritualidade. No capítulo 5 que eu li, Paulo adverte os cristãos sobre uma a sua nova morada celestial. Ele diz: ó, vocês não estão aí atrás de cargo em função de invisibilidade, não. Nós estamos numa caminhada. Põe aí o versículo primeiro. Põe o versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, que é esse corpo, esse tabernáculo, se desfizer, nós precisamos ter consciência, convicção, que temos um edifício de Deus,
não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Nós estamos aqui numa luta para chegarmos lá, e não numa luta para estarmos aqui. Nós estamos aqui numa luta para galgarmos os galardões da salvação. Não estamos aqui para galgarmos galardões da posição. Nós precisamos entender isto. Ninguém vai entrar no céu como apóstolo, bispo, pastor. Não, vai entrar como ovelha. Entra no gozo do teu Senhor, preparado desde a fundação dos tempos. Bendito seja o Senhor. Precisamos entender isto. É esta disciplina, é essa doutrina que foi tirada da igreja. Toda pregação hoje, se não tiver autoajuda, não vem ninguém. Não vem ninguém. Tem que ter show. E nós estamos adoecendo as pessoas. Então a nossa responsabilidade para com a vida espiritual, haverá prestação de contas. Põe aí o versículo 10 e 11. Não, diga. O versículo 10 e 11. Por favor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, devemos convocar, persuadir, influenciar os homens a ter este mesmo conhecimento. Né? Então nós estamos numa trilha, numa caminhada de prestação de contas. Prestaremos contas de quem a gente matou, de quem a gente complicou, de quem a gente falseou, de quem a gente subornou, de quem a gente mentiu, de quem a gente complicou, de quem a gente levantou problema. Nós prestaremos contas. A vida espiritual é semelhante à vida social. Se eu andar na contramão, eu vou abalroar. Se eu atravessar um sinal vermelho, vai acontecer acidente. Se eu infringir as normas de uma boa educação alimentar, eu vou me arrebentar. Gente, vida espiritual, biológica, fisiológica, social, seja o que for, tem normas. Ou eu entendo isso ou me complico. E Paulo está dizendo, se a nossa vida aqui é uma passagem para a cidade celestial, nós temos que ter consciência que vamos prestar conta das nossas ações. Então nossa disposição é buscar mudança em nosso comportamento. Presta atenção nessa parte aqui. Nossa disposição no Evangelho só nos leva à salvação se nós buscarmos disposição no nosso comportamento. Primeiro, subjetivo. Controlar o meu eu. Ter coragem de fazer uma análise. As ciências humanas chamam de uma esqueci agora a entrevista na psicologia, chama de uma anamnese. Eu preciso fazer uma minha anamnese. Eu vim de onde? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Que desgraça eles tiveram que está tudo em mim? Eu não posso dizer que estou em Cristo, no Evangelho, com as práticas que foram adquiridas na minha genealogia. Não existe isso. Eu vim de uma família toda evangélica, graças a Deus. Meu avô, meu pai, meu avô materno, minha mãe. Não herdei questão moral, mas herdei questão física. Olha isso. Então, como é que eu estou me comportando na igreja? E por que eu estou me comportando assim? Por que eu sou um problema para a pessoa? Por que eu sou um problema para o outro? O que é que me faz assim? Por que eu sou fofoqueiro? Por que eu falo demais? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? O Evangelho primeiro me limpa a minha subjetividade, o meu eu, para depois ser a limpeza objetiva, eu ser uma bênção para o outro. Eu primeiro tenho que ser uma bênção para mim, ter coragem de me disciplinar, de fazer uma faxina, para poder ser uma bênção para o outro. O Senhor Jesus se despiu da sua vontade lá no Getsêmani. Quem foi comigo para Israel, orou comigo lá no Getsêmani. Ali ele orou, não faça a minha vontade, porque eu não quero morrer por causa dos gregos, dos judeus e dos romanos. Me diz que eu não vou morrer. O Senhor se calou.
Era o Senhor Deus tratando da natureza do Jesus adâmico. Aí o Jesus adâmico, o homem Jesus, disse: sabe uma coisa? Eu vou aceitar a tua vontade. Sei lá, eu vou fazer aqui um grifo meu. Será que ali Deus estava tratando de Jesus por causa do seu parentesco com Maria e José? Não sei. E o Senhor diz: eu vou resolver esse problema, fique aí. E ele diz: seja feita a tua vontade. Nesse momento a coisa acontece. Em outras palavras, Cristo fez um corte epistemológico. O Senhor cortou o cordão umbilical. Não quero mais saber da natureza humana. Eu vou te obedecer. O que é que tu quer que eu faça? Morrer? Pois eu vou morrer. E se eu morrer, o que é que acontece? Aí você vai ver o que vai acontecer no lado objetivo. Ele morre, ressuscita e olha o resultado da morte dele. A igreja, a multidão de salvos. O outro sendo atingido. O outro sendo atingido. A partir da minha cura interna. Da minha decisão de mudar. Vocês não queiram saber a disciplina que eu me mantenho de engolir muita coisa para evitar falar do outro. Mesmo eu tendo essa prerrogativa de aqui e acolá dizer: olha, esse irmão não pode. Mas é uma luta. Uma luta. Isso é um exercício. Estou dizendo isso e tem pessoas aqui que durante o dia visitam o gabinete para tratar do assunto e sabem do que eu estou dizendo. Recebo pessoas que dizem assim: pastor, como é que pode o cara... Deixa aí. Primeiro, porque estou proibido de me estressar. Segundo, porque as minhas emoções estão acabando comigo. Então deixa aí, Deus vai resolver. Deus vai resolver, e Deus resolve, irmão. E Deus resolve. Todo dia o justo juiz está trabalhando, assinando alvarás, assinando prisão, assinando morte, assinando vida, né? Então, quando eu sou uma nova criatura, eu primeiro tenho uma limpeza subjetiva dentro de mim, depois objetiva para os que estão próximos de mim, depois social. A salvação não envolve eu ser uma bênção só para mim e para o meu irmão que está ao meu lado, mas socialmente também. Socialmente significa institucionalmente, como família, profissão, estado, estudo, política. Quando eu nasci de novo e sou uma nova criatura, eu não me misturo com praga, com treva, com desgraça, com aquilo que é contra os meus princípios. Eu não me misturo. A salvação me tira do mundo, escapar da corrupção que há no mundo. Se eu sou liberto interiormente, liberto externamente, eu sou liberto institucionalmente. Pastor, que se diz pastor, defendendo uma ideologia contrária à palavra de Deus, não é pastor, cara, tu é um canalha. Quem nasceu de novo não pode negar as virtudes e a essência do Evangelho. Você não conhece Deus. Paulo está falando no capítulo 5. Tenha consciência de Deus sobre a tua consciência. Acabamos de ouvir neste hino aqui que é uma verdadeira hipocrisia. Foi cantado o hino neste aqui que é uma hipocrisia sem tamanho. Ainda que... É aqui me diz mais? Né? Falando que não vou negar o teu nome. Como foi? Quem foi que cantou? Foi minha neta? Qual foi a canção que ela cantou? Quem foi que cantou? Me ajuda, menino. E quem foi que cantou essa canção ainda agora aqui? Fala, filha da mãe. Mesmo que pedras venham contra mim, mesmo que eu não vou te negar. Que hipocrisia é essa, rapaz? Se nós estamos todos negando, com medo de falar, porque perdemos a autoridade. Que está cheio de pastor, o Brasil está dividido. É pastor que come dinheiro escondido de política, é pastor que vende a igreja para a política, é pastor que faz evento a partir do dinheiro da política. Você quer o quê, crente? Fizemos um evento agora sábado no Maranguape, deu um cacete da cidade, dividiu a cidade. Não, foi a prefeitura, não posso nem falar isso, mas já falei, já foi. Foi a prefeitura que bancou. Ninguém bancou nada, quem bancou foi o dinheiro dos crentes da igreja.
Quem bancou foi o dinheiro dos crentes da igreja. Acham que por ser prática nós somos do mesmo jeito. Nós não somos do mesmo jeito. Nós não somos do mesmo jeito. Por isso que Malaquias diz: traga dízimos e oferta para que haja manutenção na minha casa. O problema é que os dízimos e oferta vão para o bolso do sacerdote. Aí, para fazer qualquer evento, vão buscar lá fora. Dinheiro lá de fora é dinheiro de corrupção, é mentira. O dinheiro para os eventos da igreja é o dinheiro da igreja. Os irmãos dizimam e oferta para isso. Amanhã eu estou queimado nas redes sociais. Amanhã estou me arrebentando aí. Então precisa subjetividade limpa, objetividade com o outro limpo, sociabilidade, instituições, família, profissão. Crente que não estuda, obreiro que não estuda, é uma vergonha. Eu não sei o que é que estou esperando. Pensa que tem muito tempo a igreja na terra para sustentar ele. Não vai estudar não, filha da mãe, para tu ver. Não vai trabalhar não, para tu ver. Eu estou avisando isso há mais de 20 anos. E estamos nas portas do evangelho ser perseguido ainda mais, ser fechado. Eu quero ver como é que vai ser. Estuda, infeliz. Vai estudar, infeliz. Vai trabalhar. Seja o melhor aluno na sala de aula, seja o melhor... Não, pastor, eu fui para a sala de aula e me desviei. Como eu assisti a esposa de um grande pastor que já passou por esse estado, bastou chegar na faculdade e se desviou, porque ela não tinha Cristo, irmão. Quem tem Cristo entra dentro do inferno, ainda converte o diabo. Bendito seja o Senhor. Quem tem Cristo não se desvia. Quem tem Cristo não se mistura. Quem tem Cristo não fica manchado. Bendito é o Senhor. Falta consciência. Professor nenhuma academia desvia ninguém. Desvia porque não tem Cristo. Veja que está Romanos 12, 1 e 2. Você já sabe disso. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. 2. Está aí. Renove. Pela barriga, pelo bolso, pelo ventre, pela tripa. Sim ou não? Renovar por onde? Consciência, inteligência, entendimento, conhecimento. Né? Então, como a ausência do conhecimento faz o sujeito perecer em todos os ângulos da vida, a ausência da educação espiritual leva o ser humano a práticas que culminam em ações abomináveis diante de Deus. Aqui não é questão de anel no dedo, de formatura, de diploma, não, é questão de caráter. A educação cristã muda o comportamento do sujeito. Não existe renovação de caráter e transgeracionalidade complexa sem o novo nascimento. Vou repetir isso. Não existe renovação de caráter, renovação de transgeracionalidade complexa sem o novo nascimento. João 3 e 3. Olha o que está escrito em João 3 e 3. João 3 e 3. Em verdade, cara, eu te digo que tua religião e nada é a mesma coisa, dizia Jesus para Nicodemos. Você tem que? Você tem que? Nascer de novo para poder ver o reino de Deus. É esse nascimento. É a mudança, é a renovação, é a restauração. É tirar as nossas sequelas, as coisas putrefatas da gente, e mudar de comportamento. E sem mudança de atitude e modo de ser, não funciona. As nossas ações, Deus vai condenar. Quais são as ações que Deus condena? Põe aí Provérbios 6,16. Quais são as ações do velho homem, da velha natureza que Deus condena? Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia? E o que semeia? O que semeia? O que semeia? Esse é um comportamento que Deus
condena e abomina. É só o que tem ou não? É só o que tem ou não? Ausência de novo nascimento e transformação. Pode falar em língua, pode ter tererê, pode plantar bananeira, pular como pipoca e nada é a mesma coisa. O Senhor não vai te conhecer pelo exagero do emocionalismo místico e espiritual. Eu hoje estou tão incrédulo para essas coisas que quando eu vejo alguém com aquelas saia de baiana rodando, eu já fico fazendo o sinal da cruz. Sangue de Jesus tem poder. O que é que tem ali atrás? Quando eu vejo, irmão, estou tão descrente disso. Quando eu vejo muita profecia, muita revelação, já fico preocupado. Eu já fico preocupado. Pastor, o senhor está escandalizando. É o jeito de escandalizar para criar, escandalizar para gerar, escandalizar para projetar. Porque as pessoas não querem a palavra. Não querem a palavra. Pense num culto chato esse aqui. Agora pense numa emoção legal, é no monte de areia. A gente subindo, cansado de noite. Eita, lá foi bom demais, Deus revelou tudo, pastor. Cara, a médica disse que eu não posso me estressar. Meu filho e minha filha, se você não conhecer isso aqui, não adianta nada. É isso aqui, é a palavra. A boca de Deus revelando, falando, mostrando, educando. É isso aqui, é isso aqui. Para dessa frescura, dessa besteira. Ali é uma benção, aquele cara é uma benção. Olha a identidade, olha. Vai. Calma, Jessé, calma. Que irrita demais. Aparece qualquer falso profeta, qualquer besterol, corre todo mundo atrás. Você está a vida inteira ensinando, não presta. Mas qualquer porcaria, com a barbinha bem ralinha, com a blusinha bem apertadinha para mostrar os peitinhos, a calça bem justinha para mostrar as coxas, né? Que agora é a nova moda de pastor. Bota por dentro a camisetazinha de fazer educação física, tudo. O povo besta. O povo gosta de ser enganado, irmão. Principalmente as irmãs. Ô bichinho para gostar de ser enganado é mulher. A melhor ação que existe de um crente não foi na igreja nem no morro. Foi no ventre de um peixe. Jonas gritou do inferno, socorro, e o Senhor ouviu. A segunda melhor ação também não foi mais dentro do fundo do mar. Foi no quarto da parede. Senhor, te lembra que eu fui fiel a ti. Senhor, te lembra que eu fiz o que te agradava. Agora tu manda dizer que o meu caixão vai sair. O profeta Isaías ia lá no meio do mato. Aí Deus disse, volta, profeta. Aí o profeta, voltar? Volta. Para quê? Chega lá, eu te digo. O profeta Isaías volta. Ezequias, Deus mandou eu voltar. Aconteceu alguma coisa? O povo estava na parede. Senhor, tu vai me matar logo agora. Senhor. Isaías entra. Pronto, Deus, estou aqui dentro do quarto do homem. Diga ele que eu ouvi a oração dele. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Bendito seja o Senhor para sempre. Deixa eu falar um mistério para você aqui, ó. Deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Quando a gente tem consciência do que é Deus, Ele fala com a gente dormindo, acordado, tomando banho, almoçando. Eu não vou escandalizar vocês, mas a maioria dos meus sermões pregados nessa igreja, eu estou debaixo do chuveiro. Tchá! Cai o insight, eu pego, boto a toalha, corro lá e escrevo. Quem esteve aqui quarta-feira? Deus me deu uma mensagem poderosa, sim ou não? Caminhos turbulentos, destinos excelentes. Sabe que hora foi? 3 horas da manhã, eu roncando.
caminhos excelentes. Oh, caminhos turbulentos. Caminhos excelentes. Me acordei. Ai, Jesus, tem misericórdia. E fui lá anotar. Anotei num papelzinho do criado mudo. Acendi lá a coisa da lanterna do celular e caminhos turbulentos, destinos excelentes. Que é isso? Que é isso que Deus quer falar? Preparei aquele sermão, foi um espetáculo, né? Na quinta de manhã eu fui ao cardiologista, a pedido do médico. Cheguei, era uma senhora, já tinha me atendido uma vez. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Quando ela olhou o exame, olhou para mim e disse: eu vou ser muito sincero hoje com o senhor. Eu sou uma pessoa intelectual, uma pessoa de conceito na cidade, sou uma pessoa importante, pessoa madura. Eu vou ser honesto com o senhor. O senhor é um paciente de risco. Mas eu tenho outra coisa para dizer para o senhor. Diga: agradeça a Deus pela diverticulite que o senhor teve há 3 anos. Eu disse: como assim? Se não tivesse sido a diverticulite, o senhor não estaria hoje aqui. Eu disse: por quê? Porque a diverticulite te obrigou a mudar teus hábitos alimentares. E os hábitos alimentares te salvou. Eu parei de comer picanha. Eu parei de tomar café com pão toda tarde. Eu parei de comer, proibiram tudo. Arroz, feijão, macarrão, massa. Fiquei esses 3 anos comendo peixe e verdura. Verdura e peixe. Peixe e verdura, verdura e peixe. É uma desgraça, irmão. Quando eu chego na mesa, já está aquela alface assim sorrindo para mim. Coisa horrível. Mas foi isso que te salvou. Foi isso que te salvou. Era para você ter tido um infarto ou um AVC fatal. Aí eu olhei para ela: alguma coisa? Não, outra coisa. Ao vir dentro do carro, agora entendi. Caminhos turbulentos, destinos excelentes. Deus permite a diversidade da nossa vida para a gente aprender com ela. Isso é pedagogia. Isso é pedagogia. Para a gente se aquietar. Eu vou ter, não dá tempo não. Eita, falta. Ixi, agora está na metade, meu Jesus. Mas Deus vai ocupar os fofoqueiros tudinho dessa igreja. Deus vai ocupar os fofoqueiros todos das igrejas no Brasil. Deus vai ocupar você que está me assistindo e é falador da vida alheia. Deus vai ocupar você. Vai ocupar. Ele sabe como ocupar, que você fica tão santa, tão santinho, chegando na igreja querendo orar, nunca orou e agora está uma benção para orar. Nunca fez nada na igreja, mas agora com medo de morrer. Eita, que há tratamento extraordinário deste Deus. Então pare de contenda, semear contenda. Segunda coisa, para a gente encerrar. Põe aí Provérbios 11, 20. Atitudes, ações que Deus condena na gente. Provérbios 11, 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mais os que andam em integridade são o seu prazer. Perversidade de coração. Tem gente ruim, irmão. Irmão, tem tanto crente cheio de capeta, endemoniado, perverso, ruim. Na tua frente é um anjo de luz, mas o coração maquinando. Tu vai morrer, desgraçada. Tu vai se acabar. Trama como puxar teu tapete no trabalho. E na tua frente, eu morro de medo de pessoas assim, que a gente não consegue blindar-se contra essas pessoas. Vigiem. Coração ruim não foi transformado. Vou correr. Terceira coisa. Apesar de que Jeremias 17:9 fala que coração perverso é do homem quem conhecerá. Terceira coisa que Deus abomina. Primeira, semear contenda. Segundo, perversidade do coração. E a terceira, Provérbios 12, 22. Provérbios 12 e 22. Olha o que diz. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente é a alegria do Senhor. Pessoas que proferem mentiras. A sociedade brasileira está cheinha e a igreja é formada pela sociedade brasileira. Mente para o patrão, mente para a patroa.
A moça e o rapaz mente para o pai e para a mãe. Mãe, vou fazer uma prova. Meu Deus, mãe, passei a noite toda estudando. Mãe pede o pai, aí a mãe chega. Filho. Aí o pai está lá lendo, diga. Ou então liga para o pai, está no trabalho. Amor, oi. É porque a Marinha vai fazer uma prova hoje e ela quer um trocado para comprar uma pizza depois da prova com as amigas. O dinheiro é para o motel. Porque a mãe perdeu o senso do discernimento das coisas. O que o filho diz, vá meu filho, vá meu filho, vá. Ontem houve um assalto aqui às 6 horas da manhã, na rua Otacílio Peixoto, na outra rua. Cheguei em casa de noite, um pouco cansado. Aí a irmã Helene disse, a Sofia quer depois do culto ir ali com as amigazinhas para um jantar. Diga que não vai não. Mas vai não. Mas você sabe, ela é jovem. Vai não. E não me pergunte mais. Olhe no seu telefone que eu coloquei a mensagem no seu telefone. A mensagem era o vídeo do assalto às 6 horas da manhã. O Brasil todo chorou quando viu aquela moça levar uma garrafada que cortou a aorta, indo para o jogo do Flamengo com o Palmeiras em São Paulo. Para o crente, os 2 melhores locais para ele estar, primeiro é na casa do Senhor, segundo é em casa. Para isso hoje tem delivery, pede a pizza, come em casa, no quarto. Quando acontece um problema, e agora? Não venha para cá não, que eu não atendo não. Vigie a sua casa, tenha cuidado. Controle sua filha, controle seu filho. Pastor, e agora ninguém vai sair mais? Vamos. Eu combinei com ela. Sábado a gente janta ali, almoça, quer dizer, no restaurante, pronto, almoça. Mas nós estamos em um momento que o governo, que o país romantiza o crime, sim ou não? Sim ou não? Nossos filhos são preciosos, a esposa é preciosa, o marido é precioso, todos são preciosos, minhas ovelhas são preciosas. São preciosos, todos vocês são preciosos. Vigilância, vigilância. E brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Então nós estamos num país que romantiza o crime, não dá nada. Eu morri de pena da situação ontem, aquele inseto, 3 insetos, esbofeteando um cidadão, 6h30 da manhã na calçada, o cachorrinho chorando porque o dono estava sendo açoitado, e levaram tudo o homem ficou lá no chão, aqui. Vigilância, gente. Sou pentacampeão em tiro. Não venha não, pelo amor de Deus, não venha não se meta de querer atravessar aqueles portões. Vamos lá na Canaã, que a Canaã é rica, nós vamos pegar os crentes. Morreu, compra o caixão antes de mim. Não vai entrar não, não vai entrar não. Não tem ordem, então se não tem ordem, vai ter ordem. Vai ter ordem. Então filha minha, filho meu, desobedece porque quer. Mas eu não permito, vai não, come em casa, pede pizza, liga o delivery. E quando chama o delivery, que a moto chega, eu estou olhando. Sabe quem vai? Eu vou lá para o portão, diga, a pizza, opa, como é o seu nome? Fulano de tal. Quanto custou? 45. Está aqui 50, os 5 é seu para o senhor. Oh, muito obrigado. Eu já quero fazer amizade com ele. Obrigado, é tanto que quando lá de casa pede uma pizza, os motoqueiros, tudo querendo deixar porque ganha 5 contos. É lá no pastor, deixa eu, quem vai sou eu. Aí eu chego lá e digo, pastor, tudo bem? Já só conhecido. Vigie a sua casa. Vigie a sua casa. Tá bom. Ixi, até passou a hora. Tá bom, quero mais? Não, ainda tem muita coisa. Pode bater?
Então, para encerrar, vou dar o último. Atitudes que Deus não suporta. Eu já li, 6:16. Produção de pensamentos maus, Provérbio 15:26. Produção de pensamentos maus, Provérbios 15:26. Para terminar. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Pare de falar palavras ruins para os irmãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu digo Deus te abençoe até para quem me persegue. Deus te abençoe, bichinho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Libere bênção, libere bênção, libere bênção. Agora, se você quer ter uma vida de derrota, uma vida, fique todo o tempo, esse é o que, se maldizendo e murmurando e reclamando. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de ciclano. Gente, pelo amor de Deus, tu está doente demais. É doente demais, gente. Entendeu? Te blinda. Ai, amém. Quem quer aceitar Jesus para começar tudo de novo? Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Bora, gente, aceitar Jesus de novo?